Essa escultura aqui é o que ainda separa um jardim comum de um projeto de alto padrão em Milão ou Londres. Enquanto o Brasil ainda insiste em leões de pedra, gnomos, a elite europeia trocou tudo por esculturas vivas. E a primeira delas está aqui. Planta 1. Agave. Agave americana. Agave atenuata. Essa é o agave. E ela está em projetos que custam mais de 1 milhão de euros na Europa. As folhas saem do centro em roseta simétrica, firmes, com pontas que parecem talhadas à mão. Nenhum escultor faz isso com a precisão que a natureza faz. E o que diferencia o uso dela nos projetos de elite é simples. Ela é colocada sozinha, sobre gravilha branca ou pedra negra, com espaço respeitado ao redor. No Brasil, o erro mais caro que vejo é plantar o agave junto com outras espécies, como se ele fosse mais um elemento. Ele não é mais um. Ele é o único. Um agave espremido entre outras plantas perde tudo o que o torna valioso. Sol pleno, solo com drenagem excelente, quase zero de rega após estabelecido. Resiliente, atemporal, insubstituível. Planta 2 millets. Conceito fundido. Strelitzia nicolai. Essa aqui tem um nome, Strelitzia nicolai. E ela me ensinou o que é uma statement plant. Eu já desenhei projetos onde o cliente gastou R$ 40 mil em mobiliário externo e o jardim ainda parecia vazio. Quando entrei com uma única Strelitzia nicolai no canto certo, o espaço ganhou sentido. A planta não preencheu o espaço. Ela o definiu. Isso é o que uma statement plant faz. É um termo dos ateliês europeus de paisagismo, planta de declaração. Uma planta que não precisa de companhia para existir, que quando entra num ambiente, organiza tudo ao redor dela, que tem silhueta, volume e presença arquitetônica, independente da estação. A Nicolai é a versão gigante da ave do paraíso. Passa dos 4 metros. As folhas são enormes, azuladas, com rasgagem natural que cria textura sem nenhuma intervenção. Sem poda, sem modelagem. Ela já chegou pronta. Planta 3. Cicas. Cicas revoluta. Essa aqui tem 280 milhões de anos. E ainda não precisou mudar nada. A Cicas revoluta é um fóssil vivo. Existia antes dos dinossauros e chegou ao século XXI com a mesma forma, a mesma estrutura, a mesma coroa perfeita de folhas. Quando você planta uma Cycas num jardim, você está introduzindo um elemento de tempo que nenhuma escultura contemporânea consegue simular. Nos jardins japoneses de alto padrão, exemplares antigos de Cycas são negociados por valores equivalentes a obras de arte. No Brasil, ela ainda é subestimada, o que representa uma vantagem enorme para quem plantar agora. Ela cresce devagar, exige paciência, e é exatamente por isso que ela tem valor, porque exige tempo, e tempo não se compra. Qual dessas três já estava no seu radar? Comenta aqui. Quero saber antes de continuar. Erro fatal antes de continuar. Tratar uma obra de arte como se fosse mato. Se você espremer essas plantas em canteiro cheio, você joga dinheiro fora. O conceito inteiro é baseado em uma coisa: espaço respeitado. Guarda isso, porque ele vai aparecer em cada planta que vem agora. Planta 4. Bambu moçô. Philostachys edulis. Essa aqui substitui muro e faz isso melhor do que qualquer construção. O bambu moçô é o maior bambu lenhoso do mundo. Pode chegar a 20 metros de altura, com colmos de até 12 centímetros de diâmetro. Nos jardins de Quioto e nas residências de luxo de Barcelona, ele é usado como divisória viva, como enquadramento de vista, como elemento sonoro. Porque, quando o vento passa por ele, ele faz um som que nenhum alto-falante de jardim vai reproduzir. Uma ressalva importante: ele é rizomatoso. Se você plantar sem contenção, em 2 anos ele invadiu o terreno do vizinho.
Use barreiras de polietileno enterradas a 60 centímetros de profundidade ao redor da área de plantio. Com esse cuidado, é uma das plantas mais impactantes que você pode inserir num projeto de médio ou grande porte. E o erro de planejamento mais caro que existe: comprar o moçô pequeno e esquecer que ele vai ter 8 metros em 3 anos. Plante já pensando no adulto, não no que você vê hoje. Planta 5. Dracena draco. Essa planta parece que saiu de um filme. E é exatamente por isso que os grandes escritórios de paisagismo a adoram. A Dracena draco tem uma copa que cresce em forma de guarda-chuva invertido. Cada galho bifurca, bifurca de novo e cria uma silhueta que não existe em nenhuma outra planta. Quando iluminada por baixo à noite, ela transforma qualquer jardim em cenário cinematográfico. Ela é nativa das Ilhas Canárias e produz uma resina vermelha chamada sangue de dragão, usada historicamente em rituais e medicina. Mas o que importa para o jardim de elite é a forma. Ela é absolutamente única, cresce devagar o suficiente para manter a proporção exata onde você a posicionou. Por anos. Se você chegou até aqui, você já está vendo um nível de jardim que quase ninguém no Brasil ainda faz. As duas próximas são as que fecham tudo. Planta 6. Bananeira do Japão. Musa basju. Essa aqui é a que mais gera comentários quando aparece em projetos, porque as pessoas olham e perguntam: isso é real? A Musa basju é a bananeira ornamental mais resistente do mundo. As folhas chegam a 3 metros de comprimento. O verde é de uma intensidade que parece irreal em fotografia. E a rasgagem natural das folhas, aquelas divisões que aparecem com o tempo e o vento, cria uma textura que nenhuma planta de interior consegue replicar em escala externa. Ela não produz fruto comestível. Foi selecionada unicamente pela forma. Nos projetos que faço, coloco a musa sempre em contraste com elementos retos: concreto, pedra, metal escovado. O orgânico selvagem dela contra a linha reta do material industrial cria uma tensão visual, que é a assinatura do paisagismo de vanguarda. Planta 7. Iuca gigante. Iuca elephantipes. Para fechar, a planta que mais me impressionou quando a vi pela primeira vez num projeto em Lisboa. A Iuca elephantipes tem um tronco que parece esculpido, textura marcada, quase como couro trabalhado. As folhas saem do topo em explosão, longas e finas, e ao vento parecem que dançam com uma precisão coreografada. Ela funciona tanto em interiores de alto padrão quanto em jardins externos. E tem uma característica que nenhuma outra planta dessa lista tem. Você pode cortá-la em alturas diferentes e criar composições em desnível com a mesma espécie. 3 alturas diferentes de yucca no mesmo canteiro criam uma escultura que nenhum artista plástico produziria com esse nível de organicidade. Ela não precisa de legenda. Quando você a vê, você entende. Aqui existe intenção. Aqui existe olhar. 3 segredos que fazem a planta parecer 10x mais cara. Segredo 1. Uma por espaço, não uma de cada. O erro mais caro: comprar uma de cada statement plant e colocar todas juntas. O resultado parece feira de plantas. Cada uma precisa de seu próprio território visual. Uma âncora por zona do jardim. Segredo 2. O entorno define a planta. Agave em solo com grama bermuda perde metade do impacto. Coloque gravilha grossa, pedra vulcânica ou solo exposto bem nivelado ao redor da base. O contraste do substrato limpo amplifica a silhueta por contraste e não custa quase nada. Segredo 3. Ilumine à noite. As statement plants têm silhuetas. Silhuetas existem com luz.
Um spot de solo bem posicionado transforma completamente a presença dessas plantas após o pôr do sol. É o detalhe que mais impressiona em fotos e o mais ignorado em projetos de orçamento médio. Os dois erros que destroem o resultado. Erro 1. Comprar exemplar pequeno esperando efeito imediato. Statement plants exigem tamanho mínimo para funcionar. Um agave de 20 centímetros não faz declaração nenhuma. Invista num exemplar com pelo menos 60% do tamanho adulto. O impacto é imediato e o preço do projeto se justifica na hora. Erro 2. Ignorar a escala do espaço. Uma Strelitzia Nicolai de 4 metros num jardim de 20 metros quadrados sufoca o espaço em vez de enobrecê-lo. A planta deve ocupar entre 15% e 25% da altura visual do ambiente onde está inserida. Mais que isso, ela domina. Menos que isso, ela some. Existe uma razão pela qual a elite prefere o que cresce ao que é estático. A escultura de pedra foi feita para nunca mudar. Ela representa o nosso desejo de controlar a forma, de fixar o belo num ponto no tempo e mantê-lo ali para sempre. A statement plant é o oposto. Ela muda. Ela cresce torta quando o vento predomina de um lado. A musa rasgou as folhas porque a tempestade passou. O agave ficou assimétrico porque um galho quebrou cedo demais. E mesmo assim, especialmente assim, ela é mais bela. Quantas vezes tentamos ser esculturas? Fixar uma versão de nós mesmos no mundo e mantê-la intacta. A imagem perfeita, a relação sem conflito, a vida sem cicatriz visível. E quantas vezes esquecemos que o que tem raízes cresce, e o que cresce se transforma, e o que se transforma tem marcas. A Cycas tem 280 milhões de anos. Sobreviveu a extinções em massa, glaciações, séculos de seca. Não porque é perfeita, mas porque é resiliente. Seja menos escultura, seja mais planta. No próximo episódio, vou mostrar o Jardim de Cura. Sensação de paz e exclusividade. Ativa o sino para não perder. E me conta nos comentários. Qual dessas 7 plantas você jamais teria colocado no seu jardim antes desse vídeo? Levo a sério cada resposta, porque é você quem define o próximo episódio.